sim. Tá. Então, agora nós vamos discutir um pouquinho sobre que efeito tem o pH e o coeficiente de partição, né, na solubilidade dos compostos orgânicos, né, que também são dois pontos importantíssimos quando se estuda soluções, e especialmente na área biológica, o transporte, né, de moléculas do material no meio extracelular para o meio intracelular. Bom, então assim, né, estão vendo o arquivo, né? Sim. Ok. Então, o efeito do pH, ele é importantíssimo, especialmente na área biológica, porque nós temos uma estimativa, observem aqui à direita, né? As drogas, assim, drogas aqui é o termo usado pelos americanos, tá? Não quer dizer droga, são os medicamentos, né? Eles se encontram na sua forma não ionizável em 5%, na sua forma ácida 20% e na sua forma básica 75%. Então, nas duas formas básica ou ácida, né, é a forma que o material, que a molécula se encontra para se tornar mais solúvel no meio aquoso. E aí vem a necessidade da compreensão do efeito do pH nas substâncias orgânicas. Então, o que nós vimos, né? Que a dissolução, a formação de uma solução é a transferência de material, digamos, soluto para o solvente. E essa transferência, ela acontece, ela é, do ponto de vista da energia livre favorecida, né? Quando a entalpia dessa mistura for negativa, ou quando as interações entre as partículas no novo sistema, que é soluto-solvente, sejam maiores, né, mais efetivas do que as moléculas individuais, né? Então, nesse caso, nós temos uma dissolução favorecida. E, por consequência, a sua velocidade de dissolução então depende dessas questões, né, que, no fundo, refletem, né, as energias coesivas. Daí veja assim, eu volto a afirmar falar novamente uma frase, né? Quando você olha as interações entre, digamos, uma banha, uma cera, né? São interações intermoleculares fracas, né? Van der Waals, dipolos induzidos, dipolo induzido com dipolo permanente, né? Então, são as interações ali que mantêm as espécies unidas, formando um estado sólido, são bem fracas. Daí você olha, existem materiais cristalinos, materiais amorfos, né? E existem cristalinos que são muito duros, né? Então, tudo isso tem a ver com as forças coesivas. Um sólido inorgânico, no reino mineral, ele forma uma estrutura compacta, muito compacta, que é o sólido iônico. Então, por que é assim? Porque tem uma previsibilidade em 3 dimensões, ele tem uma orientação dos cátions e dos ânions, os 3 eixos, que é tudo igual, né? Quando vai para o outro extremo, num composto polimérico, pega o polietileno, pega o polipropileno, se nesses 2 polímeros não tem nenhum... se esses 2 polímeros não têm regiões parcialmente cristalinas, esses compostos são líquidos, né? Líquidos à temperatura ambiente. Mas, claro, a gente sabe que o polietileno está no plástico. Então, o plástico não é líquido. É que, na verdade, lá tu tem um teor de cristalinidade
nesse polietileno que permite que ele tenha essa característica. Mas, então, o que eu quero mostrar aqui é que essas moléculas que têm interações de origem nas ligações covalentes, né, as interações são mais fracas. Então, você não tem um compromisso entre as partículas nas 3 dimensões. Quando você olha um retículo iônico e você olha na direção do eixo X, tu enxerga um padrão repetitivo do ponto inicial até o infinito, se for o caso, né? Até de um extremo ao outro, é sempre a mesma coisa, cátion alternado com ânion. Quando você olha para cima, no eixo Y ou para baixo, tem o mesmo padrãozinho. E no eixo Z, de profundidade, idem. Então, mas por que é assim? Porque o cátion exige ao seu redor outra partícula de carga oposta, que é o ânion. Numa molécula orgânica de baixíssima polaridade, você não tem esse compromisso. Você não tem. Então, como as moléculas têm uma polaridade muito baixa, elas individualmente, elas não conseguem atrair, exigir, demandar que a molécula vizinha se aproxime e se organize. Então, a tendência dessas moléculas muito grandes, qual é a tendência? Naturalmente, por uma questão entrópica, pegar um sistema sem forma. É amorfo. E aí a interação entre elas é muito baixa. Então, tu tem um volume excluído muito grande. Tu tem uma otimização do volume muito precária. Muito precária. E notem que, quando você pega um material que tem essa característica, exemplo plástico, né? E você começa a manipular o plástico, ele começa a emitir sons, né? Claro que esse som tem muito a ver com o ar que fica, digamos, armazenado entre o material que se dobrou, né? Mas internamente o material tem isso, né? E aí, se você olhar essa estrutura amorfa, né, ela tem um volume excluído muito grande, né? E esse volume excluído é que permite com que partes das moléculas rotacionem. É que vai ter uma temperatura de transição vítrea. Então, o que eu quero dizer assim é que, nas moléculas de natureza covalente, se as interações são fracas, então seria muito fácil remover uma das outras, através de, sei lá, de uma força externa. Então, um solvente, por exemplo, um solvente poderoso como a água, o etanol, e esse solvente poderia, porque ele tem interações muito fortes, né? Então ele poderia entrar entre essas moléculas apolares e separá-las. Isso não acontece, né? Então nós vimos isso. Então a dissolução é o casamento entre forças, né? E essas forças têm um componente entálpico e entrópico. Agora, nós vamos olhar essas mesmas moléculas numa solução aquosa de pH neutro, em que ela é neutra, ou de pH ácido e pH básico. Então, por exemplo, o éter etílico é uma molécula neutra. Em água, ele não será protonado. E nem se protonado. Ele não será protonado. Então, ele é neutro. Mas uma mina pode interagir com a água. Ou um ácido carboxílico também pode interagir com a água. E a água, nós sabemos, ela tem uma faixa de pH que vai, digamos, de 0 a 14. Tá? Pode pegar mais básico ou mais ácido, mas o normal é de 0 a 14. Então, o que nós podemos já prever? Os ácidos carboxílicos, ácido acético em água, ele se dissocia. É parcial? Sim. A constante de equilíbrio é pequena? É. Mas existe uma fração razoável do acetato, né? Eu não vou dizer razoável. Uma fração pequena, mas ela existe. E é a fração carregada, é o ânion. Então, o ânion é mais solúvel em água do que o ácido. Já a amina, né? A amina é diferente. Então, por exemplo, aqui, o ácido acético reage com a amina. E isso acontece por quê, né? Porque uma espécie básica é outra espécie ácida. A amina é a base de Lewis, remove o hidrogênio, então formando o acetato e o amônio. Aí você vai olhar o acetato aniônico, o amônio catiônico. Então, essas duas formas são mais
mais solúveis em água do que a amina livre ou o próprio ácido acético. Então, esse é o primeiro ponto que vai acontecer. Dependendo do pH, o ácido se encontra desprotonado, protonado. E uma amina se encontra protonada, formando o amônio. Então, o amônio é o ácido, e a amina é a base. Então, nessa reação, nós temos ácido 1, base 1, base 2, ácido 2. São os conjugados. E o que nós queremos, de fato, estudar é a solubilidade, a importância do sal de amônio nas aminas e dos carboxilatos nos ácidos. São essas espécies mais importantes que estão presentes nesses compostos com atividade biológica, e é eles que aumentam ou diminuem a solubilidade. Bom, como é que se faz isso? Vocês lembram da equação, a famosa equação de Henderson-Alsenbach, né? Que é uma relação entre o pH e o pKa. Essa expressão aqui, ela é tirada daqui, né? É deduzida, tem a constante de equilíbrio, faz umas transformações, então, no pKa, na razão, na dependência de pKa e pH. Então, é uma maneira interessantíssima de nós olharmos a relação que se dá entre as espécies. Aqui nós vamos chegar a espécie básica, o conjugado do seu ácido. Então, a espécie carregada, A-, e a espécie ácida. Tá? Aí nós vamos entender qual é a espécie que predomina quando está usando um ácido. Ok. Então, dependendo do pH e do pKa, uma delas predomina. Quando você pega uma base, como é o caso das aminas, então o que tu vai escrever? A amina livre é o NH3, por exemplo, amônia. Tá? Amônia. Então, aqui é a amina livre. O seu conjugado é o ácido. Quem é ele? É o sal de amônio. Então, é o NH. O NH4. Aqui. Tá? NH4. Então, o que acontece? Essa parte aqui representa o HA. E esta parte representa o A-. Então, a razão entre a espécie dissociada e a não dissociada. Aqui no ácido, o A- é a base, enquanto que no sal de amônio, o sal de amônio é o ácido. Então, o que é interessante aqui? Quando o pH é igual ao pKa, a razão logarítmica de A por AH é exatamente igual a 1. Então, não tem diferença. Não tem diferença. Então, o que nós vamos fazer? Usar a equação ou simplesmente analisá-la qualitativamente. Como é que se faz o cálculo? Então, o pH é igual ao pKa mais o log na base 10, da base conjugada pelo ácido. Quando você trabalha com ácido, tu vai escrever essa expressão aqui, né? A sobre AH. Quando é uma base, tu vai escrever, então, B. Quem é B? A base. Quem é a base? Amônio. Quem é o HB? O HB é a base protonada, então é o amônio. Né? Mas vejam que o modo do cálculo é o mesmo. Só que uma te dá uma razão de A por AH e outra de B por HB. Mas o importante está no final aqui. É o exponencial na base 10. Do valor ou da subtração do pKa menos o pH. Então, como exemplo, o aminoácido valina. Ele tem a estrutura química, o grupo carboxílico e o amônio, e o amino. Forma neutra. Só que esse aminoácido tem 2 pontos de pKa. O pKa do grupo carboxílico e o pKa do amônio. O pKa do amônio é 9,74 e o pKa do ácido carboxílico é 2,29. O que você pode fazer? Tu pode pegar a diferença entre eles. Então, assim, numa solução de pH igual a 2, tá? 2. E uma solução de pH igual a 6,5. E uma solução de pH igual a 10. Tá bem. O pH
6,5 é mais ou menos o pH sanguíneo. Tá bem. O pH 2, ele é mais ácido do que o próprio valor da acidez do ácido carboxílico. E o pH 10 é mais básico do que 9,74. Então, na escala de pH, o que nós sabemos numa escala de pH? Tá? Então, vou baixar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, assim, olha aqui. A água, pH 7. Então, aqui é o 7. Acima do pH 7, nós sabemos que é a região básica. Então, acima é a região básica. Sabe isso? Predomina, né, que tem uma concentração maior da hidroxila. Abaixo de 7 é a região ácida, então predomina o H3 ou mais. Perfeito? A mesma analogia faça para pH 2. Então, no pH 2,29, então, em 2,29, nesse pH, o pKa é exatamente igual. E aí a razão entre o ácido dissociado e o não dissociado é 1. Porém, acima de 2,29 ou abaixo de 2,29, irão predominar as seguintes espécies. Acima é a região básica para o grupo carboxilato. Então, aqui predomina quem nessa região? Vai predominar o carboxílico. Então, acima de 2,29, o pH é básico para o ácido carboxílico. Abaixo, o pH é ácido, então predomina a espécie ácida do ácido. Então, abaixo de 2,29 não dissocia, e acima começa a dissociar mais e mais o ácido, então predominando a espécie A-. O que acontece agora na região do pH do amônio? Então, é 9,74. Então, acima de 9,74 é a região básica, e abaixo é a região ácida, para o grupo amônio. Então, isso implica dizer que na região acima de 9, predomina a amina livre, ômega 2. Na região abaixo, predomina o sal de amônio. Quem quiser conferir, faça a continha. É simples. Né? Substitua aqui, pega o pKa menos pH. Coloca aqui o pKa 2,29 menos. O pKa em 7. Quanto que dá a razão aqui para predominar o A menos? Mesma coisa embaixo. Então, o que eu quero dizer, gente, é que no pH sanguíneo, né? No pH sanguíneo, esse aminoácido, em qual das formas ele se encontra? É A, B, C, D ou E? Porque daí o que acontece? Em solução, as espécies carregadas são mais solúveis. Então, vamos lá. O E, ele é duplamente negativo. Tá? Duplamente negativo. Então, duas espécies básicas, não tem jeito. No D, ele é neutro. Não pode. Por que não pode? Porque tu está no meio, né? Que o pH é 7. E no pH 7, a espécie ou ela está protonada ou desprotonada. Porque o 7 corresponde para o carboxilato, a espécie que predomina, e corresponde para o amônio, a espécie que predomina. Então, nessa faixa de pH entre o 9 e o 2, as espécies que predominam quais são? É o carboxilato e o amônio. Então, das alternativas, é esta aqui. Ó, perfeito. Então, assim nós usamos a questão do pH. Né? É ele que vai definir qual é a espécie que predomina. Então, quando você olha os valores de pKs e a variação em relação ao pH, tu vai ter assim, em pHs menores predomina a forma não dissociada. Em pHs maiores predomina a forma dissociada. Isso vale para quem? Para os ácidos. Para uma base, bom, então a base é o amônio no pH ácido e a base livre amina no pH básico.
Tá? O que acontece com as aminas? As aminas... tu pega um sal de amônio. Se você ultrapassar o pKa do amônio, então, se você ultrapassa o pKa do amônio, a amina vira amina. E essa amina, ela fica insolúvel em água. Isso acontece, né? Você enxerga na superfície da água gotículas de uma espécie de uma cera, de um óleo, que são as aminas livres, né? Aqui, para vocês, olha só, a efedrina, né? A efedrina tem dois grupos, um grupo hidroxila e uma amina. Então, aqui sim, pessoal, esse pKa que está posto aqui, ele é referente a qual grupo? Ao hidroxi ou ao grupo amino? Na opinião de vocês. Só para ter uma referência, né? O pKa da água é quanto? Aproximadamente 15. Ok? O pKa do íon amônio, é aproximadamente menos 1,5. E o pKa do íon amônio, olha o amônio, o NH4+, ele é aproximadamente 9 a 10. Tá? Então, o pKa do oxônio é H3O+, ele é próximo a 1,5. E o pKa do amônio é 9. Então, esse valor aqui só pode ser do amônio. Então, quais são os valores, ou em qual pH a efedrina encontra-se na forma protonada, em que o nitrogênio aqui tem 2 hidrogênios. Em qual pH? Qual é o pH da solução para que a efedrina encontre-se protonada? Aqui, ó. Assim. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Ácido. Isso, exatamente. Tá, mas e qual o valor? Abaixo de 9,4. Isso. Então, abaixo de 9,4, a efedrina está protonada. E o pH sanguíneo, quanto que é? 6,5. Então, esse é um medicamento, é um composto que é solúvel em água. E o que é mais interessante daí, pessoal, olha aqui, ó, né? Aqui tu tem uma ligação simples, e essa ligação simples gira. Então, tu vai ter rotâmeros que irão estabelecer entre si as ligações de hidrogênio. E aí você aumenta a solubilidade. Tá? Estratégia de medicamentos. Como é que você aumenta a solubilidade? Alterando a porção ácida, a porção básica, e afetando o pKa. Então, aqui, por exemplo, os sais biliares, né, tendo uma ramificação de um ácido carboxílico. pKa deles, 5. Solubilidade, 8 micromolar. A modificação desse ácido para uma amida, aqui uma amida, né? Mas a amida carrega o ácido. Na verdade, essa parte aqui é a prolina, né? É o aminoácido prolina. Então, o que aconteceu com o pKa agora, do grupo carboxílico? De 5 baixou para 3,9. O que acontece é que agora você tem um pKa menor e a faixa de solubilidade, que antes era de 5, a partir do 5, agora já é a partir do 3. Então, a solubilidade em água no ambiente sanguíneo, tu vai ter como referência o pH 6,5. Então, se a faixa original ela era de 5 a 6, essa modificação baixou para 3,9. Então, tu tem uma faixa maior de matéria que fornece o ânion acetato, o carboxilato em maior quantidade. Tá? Então, uma estratégia feita aqui. Bom, o pKa, ele influencia, então, na solubilidade intrínseca e na farmacocinética. Né? O que é essa solubilidade intrínseca? É aquela que não depende
das espécies carregadas, depende dela própria. Tanto pega só por o aminoácido neutro, ácido carboxílico e amina. Então, tu tem uma solubilidade que é chamada de S0. E aí, agora, tu vai pegar a solubilidade que depende do pH. Né? Então, nós vamos pegar a equação de Henderson-Hasselbalch e vamos inserir um termo, e esse termo 1, então, representa a variação, digamos, da solubilidade da molécula neutra. Né? E esta, quando é neutra, ela varia linearmente. Mas aquela que depende do pH, ela vai variar exponencialmente. Então, se faz uma modificação na expressão da solubilidade, em que agora tu tem a dependência do pH e insere o que se chama, digamos, de solubilidade intrínseca. E isso é importante porque aí vamos voltar para as membranas, né? Tu tem um meio extracelular, é água. Só que para cruzar a membrana, a molécula tem que passar por onde? Passar por entre as cadeias alquílicas. E elas são o quê? Lipofílicas. Elas não gostam da presença dessas partículas carregadas. Elas não gostam, digamos, das cargas. Né? Então, tu tem aqui uma questão de absorção, de interação, que vai depender, então, da solubilidade intrínseca e da dependência direta, né, com o próprio o pH. Aí você vai olhar assim, bom, então o que é essa solubilidade? Quando é o ácido, ele se dissocia formando o quê? Vai formar a espécie carregada e mais a neutra. Ou uma base, ela se dissocia, mas aí tu tem a base neutra e mais a base na forma de ácido, quer dizer, o seu ácido conjugado. Então, aqui nós temos essa inserção desse termo, né, que é a solubilidade intrínseca, e aí a ideia de um estudo, né, de que maneira isso afeta o transporte dessas moléculas, passando da fase aquosa para a fase, não para a fase, mas entre as camadas, a dupla camada na camada citoplasmática. Então, ao mesmo tempo, você aumenta a solubilidade, mas essa solubilidade tem um problema que ela é atravessar, é cruzar a barreira. Né? Então, aí existe todo um estudo, né, do ponto de vista das empresas que produzem os compostos com atividade biológica, de como contornar. Né? Então, se não pode nem muito lipofílico, nem muito hidrofílico. Então, tem que ter um balanço apropriado, né, para que as partículas possam sair de um lado, passar pela barreira, que é a camada citoplasmática, e depois retornar em água. Então, por isso, muitas vezes, nós usamos o termo lá, os ionóforos, né? Os ionóforos são aquelas moléculas carregadoras de íons. Então, muitas vezes, o que fazem as proteínas? Elas pegam essa parte que é polarizada, que teria dificuldade em passar a barreira citoplasmática, a proteína vem e abraça essa parte aqui, e ela, a proteína, carrega, né, essa molécula. Ou um ionóforo, né, que são aqueles carregadores de íons. Tá? Então, assim funciona a questão do pH. Aí, por exemplo, a solubilidade intrínseca e a razão dessas. Oi, professor. Não sei se é só para mim, mas o áudio está falhando. Para mim também está falhando. Professor? Nós estamos te ouvindo.
Pra mim também ficar falhando. Achei que era minha internet. Até reiniciei o modem. Mas não. Continuamos sem lhe ouvir. Sem. Então, Continua mudo. Ainda mudo. voltou, né?